Fala galera, Ryu aqui para mais um vídeo, dessa vez trazendo uma lista de 10 animes que foram anunciados. Dentre eles temos vários títulos conhecidos e amados, alguns já têm o ano do lançamento, outros têm a temporada marcada e outros não. Esse vídeo pode inclusive ser muito bom para quem perdeu algum desses títulos para dar uma olhada antes que eles retornem. É claro, se eles chamarem o seu interesse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e considere se inscrever para me ajudar a bater a minha meta de 10 mil inscritos. E vamos ao que interessa. Número 1, Sousou no Frieren. Frieren é uma maga da party que derrotou o Rei Demônio. E décadas depois, a apática elfa sofre com a perda de um dos companheiros dela. E depois de uma descoberta, ela inicia uma jornada para revê-lo. Uma aventura light envolvendo Frieren, sua aluna meio emburrada Fern e o Stark. O anime se passa depois de um período bem caótico do mundo, atualmente numa era mais calma, mas ainda tendo seus perigos. Uma parte considerável da história é uma espécie de aventura misturada com Slice of Life, com um amadurecimento dos personagens ao longo do tempo e, não menos importante, o combate, que é realmente de altíssimo nível. Hoje eu tenho uma opinião melhor sobre a relação da Frieren com o Rimero, também considero um motivo para vocês assistirem. Um misto de anime para relaxar, com momentos de ação realmente bem feitos no mundo de fantasia, com um sistema de magia simples, mas não mal escrito, e com uma boa trilha sonora e mundo. Esse anime anunciou o retorno para janeiro de 2026. Número 2, Makane Make Heroin ga ou Sugiru. No começo é um estudante de colegial que gosta de comédia romântica e, apesar de ser um figurante, ele imagina como seria sua vida se ele participasse de um rom-com. Seu desejo é uma ordem no Kumizu-kun. Sua vida muda quando ele vê a colega de classe dele, Yanami Ana, quase se declarando para o amigo de infância dela, mas sendo trocada por outra garota. E depois ela tentando ter um beijo indireto dele. Mano, essa cena é muito boa. Então no Kumizu começa a ajudar Ana e mais duas garotas, a atlética Yakishio e a otaku fedida Komari, a reverter o cenário delas de heroínas perdedoras. Boa produção, acho que uma imagem aqui vale mais que 1000 palavras, e uma boa comédia com situações que são jogadas. As situações que são jogadas aqui tem momentos que são impagáveis. Não só com as heroínas, mas tem umas personagens aqui que são completamente doidas. No bom sentido, é claro. Infelizmente, apesar de ser anunciada a segunda temporada, não foi dada uma data para ela. Número 3, Solo Leveling. Depois de passar uma boa parte da vida como um fracote, Jin-woo, depois de um incidente em uma dungeon dupla, ele participa de um certo ritual e ele habilita o sistema e se torna um jogador. Nesse mundo, o ranking de cada aventureiro é fixo, só que no caso do Jin-woo, ele consegue sempre aumentar o nível dele, se tornando mais poderoso e mogando os inimigos que aparecem no caminho dele. No começo da história, ele tem que sobreviver com um pouco de habilidade que ele tem, aprender de fato a base do sistema e aí ficar overpower. E fica bem brutal certas lutas aqui. Anime de alta qualidade de ação e, meu Deus, pelo pouco que eu vi de entrevista, o nível de produção de animação para fazer esse troço é realmente absurdo. Dá pra entender porque fez tanto sucesso fora do Japão, quebrou recordes em streaming. Dentro do Japão não fez tanto sucesso por causa da obra ser coreana, e parte do conteúdo da Season 2 é visto por muitos como anti-Japão. Tem uma rixa entre os dois países, enfim. Mas é impressionante o nível de dedicação ao trabalho que fizeram aqui. 220 mil quadros de animação nas duas últimas temporadas. What the fuck? Enfim, por causa do qual trabalhoso é compor tudo isso e para os animadores poderem ver suas famílias, em uma entrevista com o produtor e com o diretor, foi dito que provavelmente não teremos Solo Leveling até a próxima Olimpíada, lá para 2028. Número 4, Classroom of Elite. Saindo de um anime de Survival of the Fittest, vamos para algo parecido, só que no ambiente escolar. Ayano Koji é um aluno do ensino médio em uma escola desenvolvida para formar a elite do Japão. Tudo aqui gira em torno de um sistema de pontos e os alunos recebem uma quantidade de dinheiro para passar o mês baseado nele. Só que tem uma regra não verbal aqui. Os pontos são avaliados por mérito. Notas boas em vencer desafios aumentam a pontuação da turma e, por um outro lado, notas ruins, mau comportamento em sala e fora dela, baixam a pontuação. E com isso, depois do primeiro mês, a pior turma conseguiu a pontuação 0. E com o sistema da escola, eles recebem 0 para passar o mês seguinte. E também um risco de expulsões aqui, é claro. É uma premissa daqui, a competição entre as turmas, o embate mental entre os alunos, alguns com a personalidade forte, para não dizer outra coisa. E o melhor de tudo, o brabo, o Ayano Koji, que retorna com um visual novo. Não é ruim,
pelo menos eu não achei, mas em time que tá ganhando não se mexe, mano. Por quê? Enfim, temos o anúncio, mas nenhuma data. Número 5, Mushoku Tensei. Em sua vida passada, Rudeus passou por bullying pesado. Depois de tentar ajudar alguém e por causa da humilhação e do trauma, ele virou um hikikomori, apodrecendo no próprio quarto por anos. Ele é expulso de casa depois da morte dos pais e morre tentando salvar 3 adolescentes do Tranki-kun. E aí ele renasce como Rudeus Greirato, o filho de 2 aventureiros, e agora ele tem essa segunda chance, diferente de sua vida passada onde ele não se dedicava. Ele decide trabalhar duro nesse mundo. Eu só pensei nesse trocadilho depois de escrever, eu juro. Nessa história você tem várias fases da vida do Rudeus, passando pela aventura no mundo de espadas e magia, encontrar um emprego porque tá foda, o desemprego chegou até mesmo nesse mundo de Mushoku Tensei, superar alguns traumas da vida passada e com o aprendizado deles tentar resolver alguns problemas dessa. Tem ação nessa história, não pense que é só o Slice of Life aqui, e tem o romance dele envolvendo as heroínas. E a comédia aqui é completamente maluca em certas partes, eu quase morri de rir em certas cenas. Meu Deus do céu, o autor realmente não tá nem aí. Mas é a forma como o autor conta a história, é o estilo dele de escrever eles, e eu acredito que ele fez um bom trabalho nisso, fazendo uma boa história com foco nesses personagens, e nós veremos a próxima parte em 2026. Número 6, Hoshideri. Em uma escola de prestígio, estuda uma linda garota de cabelo branco, meio japonesa, meio russa, chamada Alisa Mikhailovna Kujo, alia para os mais íntimos. Membro do conselho estudantil, excelente estudante, mas inalcançável para a maioria dos garotos, mandando um olhar mais frio que o inverno do Sibéria. Uma exceção, o aluno preguiçoso que senta ao lado dela, Kuze Masatika, que ela secretamente gosta dele. E como ela não consegue segurar, ela fala em russo o que realmente acha. Afinal, quais as chances de um japonês aleatório saber russo? Em anime de comédia romântica, 100%. Masatika, na verdade, sabe russo e entende cada palavra que ela diz. Inclusive, nesse anime tem um plot que ele teve uma amiga de infância que falava russo, e o anime só deixa no ar as possibilidades conforme os dois vão se aproximando. Excelente protagonista de Hong Kong. Como o waifu, a Alia tem destaque pela fofura e pelo respeito, mas tem outras personagens aqui que não são de jogar fora, uma delas inclusive roubando o holofote em vários momentos da série. E teremos o retorno deles em uma segunda temporada em 2026, mas sem confirmação de em qual season será. Número 7, ReZero. Uma noite voltando para casa de uma loja de conveniência, Subaru é transportado para outro mundo, aparentemente sem poder algum de RPG, mas ele não faz a menor ideia. Ele tenta ajudar uma meio-elfo de cabelo branco chamada Emília, mas os dois acabam mortos durante sua busca. E aí temos o despertar do poder do Baruzu, onde ele descobre que consegue voltar no tempo sempre que morre. Quarta temporada de ReZero. Apesar da estética, lindas waifus e personagens mais kawaii, não se engane, o mundo de ReZero é um lugar extremamente perigoso, capaz de jogar um protagonista sem poder no mais completo desespero. E Subaru faz uso desse seu poder de voltar depois da morte. Sempre que ele chega num ponto onde não dá certo, ele morre, retorna para um checkpoint e ele tenta refazer o caminho e entender como ele consegue evitar a morte dele e de todo mundo aqui. Gosto do protagonista, gosto como ele amadurece e aborda os demais membros do cast e do mundo. E o próximo arco da história do Subaru e da Lilia acontecerá em 2026. Número 8, Sekai Saiko no Ansatsusha e Sekai Kizoku ni Tensei Suru. O mais habilidoso assassino do mundo é apagado pela própria organização logo quando está prestes a se aposentar. E ao morrer, ele aparece de frente a uma deusa que lhe oferece uma segunda vida, onde ele pode tirar férias, mas não antes de uma última missão: impedir o final desse mundo, matando o herói dele. Do mesmo criador de Rudolph Hiller, nessa história o nosso protagonista reencarna em uma linhagem de assassinos e eles fazem um trabalho sujo da realeza. Algumas coisas nesse mundo são providas pela deusa, tipo isso, mas o treino dele de assassino, de magia, a preparação que ele faz para os assassinatos e como ele vai lidar com as situações em que ele está em completa desvantagem é o famoso se vira. Também personagens aparecem e são recrutadas, pois então, formando um grupo de personagens femininas, o harém, que gostam muito do nosso protagonista, cada um com sua backstory bem trágica. Assim como o trabalho de assassino executado nas sombras, a história trabalha parte da sua trama no submundo desse reino. E o próximo alvo será... ainda não foi definida a data. Tsueto Tsurugi no Historia. Nesse mundo onde existe magia, a mais alta classe dos magos é chamada de magia Wander. O nosso protagonista Will está estudando na academia
academia de magia com o objetivo de se tornar um deles, porque a sua amiga de infância, que gosta muito dele, se tornou uma muito cedo. Mas diferente dela, que é um gênio em magia, o nosso protagonista não tem aptidão mágica nenhuma. Ele só tem uma espada e um sonho. Então teremos nosso protagonista com uma espada tendo que tancar poder de fogo, poder de gelo, monstros de dungeon para ganhar pontos, e ele tem que lutar com monstros cada vez mais fortes para conseguir mais pontos ainda. Desafio é o que não falta, mas acho que por esse sorriso vale a pena. É uma mistura de Harry Potter com Black Clover, inclusive o diretor é o mesmo desse Battle Shonen que eu acabei de falar. Um bom anime de ação, bem animado, pelo menos em maioria dos episódios. O protagonista pode parecer bonzinho no começo, tem ele sendo tirado pra bosta por não ter magia, mas ele é melhor do que a primeira impressão. Carismático, forte, dedicado, inteligente e com o talento para deixar as waifus vermelhas. E falando em diretor de Black Clover, o próprio também vai retornar. Anteriormente teve um trailer da Crunchyroll, foi dito que seria em 2026, mas depois eles alteraram dizendo apenas que ia sair na Crunchyroll. Então não descartem mudanças de cronograma vindo das empresas. O próprio Solo Leveling na Season 2 foi alterado e postergado. Aqui eu estou passando as informações com o que a gente tem até agora. E por hora, segundo o site oficial, a história de Will e Elf retorna em 2026. Número 10, Oshinoko. O nosso protagonista era médico de um hospital do interior e é surpreendido um dia pela visita de sua idol favorita, Oshinoai. Só que diferente da imagem de pureza e castidade da profissão dela, ela secretamente está grávida. Ele ajuda com o período de gestação dela, mas no dia do parto ele é assassinado por um stalker da mesma e reencarna como um dos filhos gêmeos dela, que ela dá o nome de Aqua. E depois de um evento trágico, a Aqua começa a investigar o lado sombrio do mundo do showbiz. Mesmo tendo um final do mangá criticado para um cacete, Oshinoko, por ter dado um bom retorno financeiro, ele vai ter continuação. A história mistura suspense da investigação com o drama dos personagens, dos conflitos internos, da vida do showbiz e com viver em um mundo escondendo seu verdadeiro eu. Uma história cheia de mentiras. O mangá tem um final ruim, não nego isso, eu fiz 2 vídeos sobre o final, tem um último capítulo ruim. Se quiserem podem ver depois, mas eu não acho que o último capítulo estrague completamente a experiência, diferente de outros finais que eu já vi na minha vida. Ainda acredito que o problema do último capítulo é contornável, dependendo de como adaptem. Eu tento ser otimista quanto a isso, pode dar bom ainda, assim espero. A previsão é que saia em 2026 também. E esse foi o vídeo, 10 animes que foram anunciados, alguns deles eu já conversei sobre no canal, mas outros eu só estava buscando uma boa desculpa para falar há um bom tempo. Deixem nos comentários se vocês querem que eu traga mais listas, ou informando os futuros lançamentos, ou até mesmo fazendo recomendações. Eu fico por aqui, até mais, tchau.